Nesse vídeo eu falo de um componente indispensável no mundo da eletrônica. Esse componente é o resistor. Ah tá, todo mundo conhece o resistor, sabe o que ele faz, e talvez tenha sido o primeiro componente que você conheceu. E além disso, você não tem paciência para escutar nada sobre teoria. Tempos atrás eu também não tinha. Mas depois, quando a necessidade exigiu, lá ia eu procurar informações sobre aquilo que eu não tive paciência na parte teórica, perdendo um tempo enorme. Em todo caso, se agora esse assunto lhe interessa, pegue seu caderninho de anotações e vem comigo. Caso contrário, talvez no futuro, esse assunto de resistor possa lhe interessar. Cordiais saudações. É muito bom ter você por aqui. Esse é um canal para quem gosta de assuntos relacionados à eletrônica. Esse é o canal eByte Brasil. O resistor é um dos componentes mais comuns da eletrônica e é usado em uma grande variedade de aplicações. Na verdade, eu não me recordo de ter visto um único circuito eletrônico que não tenha pelo menos um resistor. O aspecto físico pode ser diferente dependendo do fabricante, mas um resistor é um resistor, independente do aspecto físico que ele tenha. O valor da resistência é identificado através de um código de cores que é impresso no corpo do resistor. Existe um código de cores de 4 cores e um código de cores de 5 cores. O valor da resistência pode ser identificado através de uma forma direta, com o valor resistivo escrito em ohms, ou através de números impressos no corpo do resistor. Nesse caso, os números terão referência às cores do código de cores. Mas a forma de identificação de seus valores, que é por meio de anéis coloridos, que são impressos no corpo do resistor, ou com valores impressos diretamente no resistor, não é muito relevante agora. Nesse momento, vou falar sobre o resistor e sobre onde ele pode ser usado. Um resistor é um componente passivo com 2 terminais. A função do resistor é causar resistência elétrica em um circuito. E ao contrário dos componentes polarizados, o resistor não precisa observar a posição dos terminais de ligação. Pode soldar de qualquer jeito, soldou um terminal, o outro invertido ou não, está tudo bem, não tem problema. Os resistores são usados para reduzir o fluxo de corrente, dividir tensões, polarizar elementos ativos, encerrar linhas de transmissão, criar elementos de temporização e proteger dispositivos contra a sobrecarga elétrica. O aspecto físico de um resistor pode variar muito, mas em sua essência, o resistor é um objeto físico que possui uma resistência à passagem de corrente elétrica. E essa resistência pode ser medida, e a unidade de medida é o ohm. A oposição à passagem da corrente elétrica de um resistor é determinada pelo seu tamanho, sua forma e pelo tipo do material do qual ele é construído. O resistor de filme metálico é o mais utilizado por ter desempenho melhor do que os resistores de filme de carbono e também melhor do que os resistores de filme de óxido metálico. Enfim, ao contrário do que muitos pensam, não é só aquele circuitinho que usa o resistor. Muitas vezes o montador do circuito nem sabe para que é que serve aquele resistor.
e por que ele está sendo instalado naquele circuito. Mas a verdade é que os resistores são usados para diversas funções. Os resistores podem ser usados para reduzir o fluxo de corrente em um circuito, e isso é feito criando uma queda de tensão no resistor, o que reduz a quantidade de corrente que pode atravessar pelo circuito. Os resistores podem ser usados para dividir tensões em um circuito, e isso é feito conectando 2 ou mais resistores em série, de modo que a queda de tensão em cada resistor seja proporcional à sua resistência. Os resistores também podem ser usados para polarizar elementos ativos quando instalados em um circuito. Isso é feito conectando um resistor em série com um elemento ativo, de modo que a queda de tensão no resistor forneça uma tensão de polarização adequada para o elemento ativo. Os resistores também podem ser usados para encerrar linhas de transmissão em circuitos. Isso é feito conectando um resistor na extremidade de uma linha de transmissão, de forma que o resistor absorva qualquer sinal que for refletido. E os resistores também podem ser usados para criar elementos de temporização em circuitos. Isso é feito conectando um resistor em série com um capacitor, de forma que o tempo que leva para o capacitor carregar ou para descarregar seja determinado pela resistência do elemento chamado resistor. E os resistores também podem ser usados para proteger os dispositivos contra a sobrecarga elétrica. E para proteger os dispositivos, conecta-se um resistor em série com um dispositivo, de modo que o resistor perca sua capacidade de resistir caso a corrente exceda um determinado valor. Daí poderíamos chamar esse resistor de fusistor, porque ele age como fusível. E para finalizar, mais coisas adicionais sobre resistores. A resistência de um resistor é medida em ohms. Os resistores normalmente são feitos de materiais como carbono, metal ou filme, ou de fio. Depende. E os resistores estão disponíveis em uma grande variedade de valores, que vai de alguns décimos de ohm a milhões de ohms. No caso, mega-ohms. Os resistores geralmente são marcados com um código de cores ou com números impressos que indicam seu valor de resistência. Os resistores podem ser conectados em série ou em paralelo para criar diferentes valores de resistência. Não é só ligar naquele circuitinho, viu? Se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdo como esse, deixe um like, comente a sua opinião aí embaixo e compartilhe o link desse vídeo com seus amigos nos grupos de aplicativos e nas redes sociais. E se você quiser acompanhar as publicações do canal iByte Brasil, que é esse canal, inscreva-se e ative no sininho todas as notificações para receber avisos quando novos vídeos forem publicados aqui no canal iByte Brasil. Agradeço por dedicar seu tempo e apoiar esse conteúdo. Até a próxima oportunidade.